Já estamos de volta com Hora Geral nessa quinta-feira. Um bom dia para você. Participe do Hora Geral 3041-6777. A sua participação é importante, a participação do telespectador. Às vezes é uma dúvida, às vezes é um ponto de vista, às vezes é uma opinião, por que não? Eu quero ouvi-la e nós passaremos aqui para os nossos convidados. 3041-6777, como eu anunciei, meu amigo Beto Baiares. Tudo bem, Beto? Maravilha, bom dia, Douglas. Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os nossos amigos aí, telespectadores, a toda a produção aí do programa Hora Geral. É um prazer estar aqui, Douglas. Prazer é todo nosso. Tudo bem com você? Como é que foi de ano? Tranquilo? Graças a Deus, foi uns festejos de final de ano aí, de Natal, né? e Réveillon, junto com meus 4 filhos, junto com minha esposa, na tranquilidade lá do Litoral Norte. Foi maravilha. Ainda estou meio que no clima de férias aí, barba por fazer, mas já a gente está em ordem aí. Você sabe que você fala do Litoral Norte, Beto, eu tenho, nossa, tantas lembranças do Litoral Norte, porque a minha mãe é de São Sebastião, meu pai, Deus o tenha, ele é de Canané, ou seja, extremos, né? E com relação ao Litoral Norte, eu acredito que o Litoral Norte ele poderia melhorar mais. Acho que o governo do estado poderia dar uma atenção maior, principalmente nas estradas. Eu sou de uma época que a gente ia, acho que você é bem mais jovem do que eu, nós íamos para São Sebastião, por exemplo, naquele ônibus vermelho Atlântico, que em alguns momentos você tinha que descer e o trator puxava, porque era pela praia, por Bertioga, que você ia para São Sebastião, por exemplo. Não participei dessa época, mas ouvi muitas histórias. Minha família tem aí como um hábito familiar de outras gerações antigas. Aí, meu avô foi carpinteiro naval, um dos primeiros lá em São Vicente, pescador dos bons. Meu pai foi campeão brasileiro de pesca submarina. Eu e meu irmão seguindo os passos do pai. Agora, os nossos filhos aí acompanhando a gente nessa tradição nossa, aí, esse gosto peculiar, né, com o mar, com o litoral. Então, para mim é sempre um prazer enorme ir para o meu refúgio, que é ficar lá perto dos caiçaras, pé no chão, né? Você sabe que os caiçaras, que também, quando se fala dos caiçaras, eles também deveriam ter uma atenção maior por parte do governo, que os pescadores artesanais praticamente sumiram, né? E a gente sabe que muitos dos caiçaras eles saíram para pescar, para vender e também para o próprio sustento, né? Para a própria alimentação. E é uma característica que eu acho que não deveria mudar, deveria ser incentivada com relação aos caiçaras aqui do Litoral Norte. Você ainda tem contato com eles, Beto? Eu tenho muito contato, mas infelizmente esse mundo capitalista realmente está, vamos dizer assim, impregnando até nas tradições mais fortes que a gente tem no mundo. Não estou falando só na questão do Litoral Norte. A gente vê lá lojas sendo abertas, lojas de grife sendo abertas no Litoral Norte, shopping centers, né? Centros comerciais e aquele glamour natural, né? Aquela coisa gostosa, antiga do litoral acaba se perdendo. Aqueles valores simples, né, que a gente via há tempos atrás, hoje em dia estão sendo substituídos aí por as questões mais financeiras e comerciais. Mas aí cabe à própria população, Beto, não sei se você concorda, e as administrações, ou seja, as prefeituras, por zelarem nessa característica de não mudar a característica, né, da cidade. Exatamente. A gente sabe tantas praias tem no Litoral Norte, você tem Paúba, você tem a Praia de São Francisco, Toque Pequeno, Barequeçaba, né? Marizias. Então, ou seja, esse litoral é belíssimo. Eu frequento muito Boiçucanga. É uma das praias que hoje tem o maior número de população, né, de residentes. É uma praia que é considerada vamos dizer assim, não é muito procurada por turistas, não turistas, mas por pessoas que queiram comprar um imóvel, alguma coisa, mas é muito procurada por turistas. Também tem muitas pousadas por lá. Muitas pousadas e tal. E ainda é uma comunidade de pescadores, tem até a Praça da Mentira lá, né, na Vila Antiga,
Então, ainda lá existe um grande número de pescadores antigos que ainda tem aquela cultura da pesca artesanal. É gostoso, é um lugar que eu indico o pessoal ir conhecer. Não, é maravilhoso o o nosso litoral norte. Não, lógico, esquecendo do litoral sul, que são características diferentes, né? Mas o nosso litoral em si, ele é maravilhoso. Beto, vamos falar um pouco de alguns assuntos. Eu estava observando, enquanto estava apresentando aqui as manchetes dos jornais, você balançava muito a cabeça, não concordando. E eu acredito que seja um aspecto que eu também não concordo, ou seja, um projeto que deveria estar mais próximo da população carente, não teve o seu objetivo alcançado, que é o Minha Casa Minha Vida, que entregou um número muito pequeno aos mais pobres. Ou seja, para quem a população então vai recorrer se um projeto desse não atinge a sua iniciativa? Olha, meus amigos, eu vou tomar a liberdade de falar alguns pensamentos que eu carrego comigo com relação a esse governo sucessivo do PT, né, no governo federal. Eu tenho presenciado alguns contrastes berrantes, né, com os programas aí do governo federal. Eles lançam aí o programa Minha Casa Minha Vida. Aí sai uma manchete no jornal dizendo que o programa Minha Casa não entregou menos para os pobres. Isso. E entregou aí inúmeros estádios aí com valor médio de investimento de 500 milhões de reais. Isso é um absurdo, é um contraste que realmente não dá para a gente aceitar. Aí você fala lá que está faltando emprego. Só que, por outro lado, se você... Eu vi uma manchete outro dia no jornal que me deu até um embrulho no estômago, Douglas e meus amigos. Uma foto no jornal, na verdade, duas fotos. Uma agência de seleção para empregos. Sei. E uma foto para cadastramento de pessoas para o programa do PT, que é o Bolsa Família. Na agência de emprego estava as cadeiras todas vazias. E no cadastro do Bolsa Família, provavelmente estava lotado, tinha gente para fora da agência. Essa discussão, Beto, a gente já travou alguns momentos aqui no Hora Geral. Não somos contra os programas assistenciais. O problema é quando eles se tornam programas assistencialistas. Exatamente. Ou seja, não estimula a pessoa a trabalhar, a se qualificar, a entrar no mercado de trabalho. Eu sou altamente a favor desse programa em específico, o Bolsa Família, que eu acho que ele realmente diminui a miséria no Brasil. Sim. Porém, isso não pode se tornar um assistencialismo constante, lógico, frequente. Concordo. Eu acho que tem que ser investido na educação. E a educação é que vai fazer a mudança necessária para que as pessoas se qualifiquem e consigam realmente aquele rendimento necessário para que possa suprir as necessidades da família. Agora, o governo bancar essas famílias, tem até uma piada no YouTube de uma musiquinha dizendo que o Bolsa Família é pouco porque uma calça para minha filha custa mais de R$300. Isso aí virou um hit no YouTube. É uma piada sobre um assunto que é extremamente sério e delicado. Agora, eu tenho aqui as informações, só até para passar para o nosso telespectador. Está aqui, ó. Programa vitrine do governo PT, o Minha Casa Minha Vida, em sua segunda fase, vem entregando em ritmo mais lento as moradias destinadas para a população de baixa renda, onde se concentra o déficit habitacional. O programa conseguiu entregar até o final de 2013, ou seja, o ano passado, 3,75% das moradias contratadas às famílias de classe média e 15% às com renda de até R$ 1.600, que é justamente o teto máximo do projeto Minha Casa Minha Vida. Nós já tivemos oportunidade de conversar com os moradores, por exemplo, dos morros aqui em Santos, que carecem de uma moradia. Existe um aspecto, Beto, que você tem conhecimento, que é o aluguel de chão, que ainda é praticado nos morros de Santos. Ou seja, e aí tem aquela discussão, mas Santos não tem áreas para a construção de projetos habitacionais. Mas nós temos as cidades do entorno, né? O Rodolfo Amaral sempre levanta um aspecto do inventário de áreas disponíveis
para que a gente possa saber, para que as administrações possam saber aonde esses projetos possam ser implementados, por exemplo? O que tem que ter, em primeiro lugar, é vontade política. Exatamente, era isso que eu ia falar. Bom, por partes, né? O programa do PT, Minha Casa Minha Vida, entregou, se não me engano, foi 3,75% no final de 2013. Agora, os estádios da Copa estão aí com 98% de obras concluídas, cada estádio na faixa de investimento de 500 milhões. O investimento total da Copa, não só dos estádios, mas em torno dos estádios, de mobilidade, etc., está na faixa de 35 bi. Você acha que a população tem a noção disso, tem a participação do que é prioridade nos governos e como que os governos administram as suas receitas? Você acha que a população hoje tem um entendimento maior? Não, senão isso já tinha sido mudado, porque a arma que a população tem é o voto. E a gente vê aí o governo do PT sendo sucessivamente, né, mantido, e eu acho que há uma comodidade por parte da população. Uma vez, isso tem que ir à tona, hoje eu não sou contra a Copa, vou deixar bem claro aqui. Fui contra a Copa, hoje eu não sou mais. Por quê? Faça do limão uma limonada, não dá para chorar o leite derramado. Se foi feito todo esse investimento em torno desse evento aqui no Brasil, um evento que realmente é de grande repercussão mundial, a gente tem que, depois desse evento, fazer de que todo esse investimento reverta positivamente, produtivamente, para que a população carente possa tirar proveito. Esse aspecto que você fala também, a população tem esse tipo de entendimento, ou seja, o que vai acontecer após a Copa? Eu também sou favorável à Copa, acho que é importante o Brasil ter esse destaque, não só pelo reconhecimento que tem do futebol nacional, mas também um aspecto de recebermos turistas e mostrarmos que nós estamos também preocupados em apresentar, em dar uma infraestrutura para os turistas. Mas nós temos problemas que se arrastam há vários anos e que a gente espera sempre uma oportunidade de saber que eles serão enfrentados. E não são enfrentados, eles são simplesmente deixados de lado. Eu traço aí um paralelo, Beto, com relação ao Carnaval. Como que o Rio de Janeiro conseguiu fazer do Carnaval uma indústria que tem as cidades cenográficas, tem os barracões, todos ali no sambódromo, e não tem só essa movimentação na época do Carnaval, tem o ano todo. O ano inteiro. É como o Carnaval aqui de Santos, que as pessoas, essa realidade, o secretário Raul Cristiano falou que está tentando mudar. Sempre as agremiações, aqui não é uma crítica, é um relato, esperam a subvenção da prefeitura para tentar colocar a sua escola na rua. E durante o ano, e os ensaios nas escolas, e algum trabalho que possa ser comercializado com as pessoas da escola para poder angariar fundo e apresentar um belo carnaval. A gente tem que tirar o chapéu, como diz o Carabina, meu colega de partido. A gente tem que tirar o chapéu para as escolas de samba aqui de Santos, porque eles com pouco recurso e com pouca oportunidade de angariar esse recurso, como você falou, no Rio de Janeiro eles fazem eventos o ano todo, o ano inteiro, para angariar fundos, para que façam um bonito carnaval na avenida na época de carnaval. Aqui em Santos, as escolas de samba não têm essa condição, porque não tem um imóvel adequado, não tem uma área adequada, como lá no Rio de Janeiro tem a cidade do samba. Em minha passagem rápida pela Câmara, tive conversando com o prefeito, com o secretário de Cultura, Raul Cristiano, e dei uma sugestão a eles de uma área que está sendo subutilizada no centro da cidade, onde não é uma área residencial, que poderia ali se tornar um grande centro de eventos voltado às escolas de samba e também às entidades benemerentes sociais, de assistência social da cidade. Lá entre o armazém 1 e 8. Os armazéns que foram cedidos para o município. E lá já foi feito um monte de especulação, viu, Douglas, meus amigos, que iam se fazer marina. Imagina só pelo perdão da palavra pejorativa, mas um magnata de São Paulo
com um iate de 30 milhões de reais, vai deixar quê? o barco dele no Valongo, na cidade, ou você... Uma pessoa desse gabarito, ela é exibicionista. Ela quer deixar o barco dela onde tem pessoas Mônaco, admirando. Como Mônaco, você matou a pau aí a charada. Então, eu, na minha humilde opinião, eu acredito que o Valongo seria o local ideal para que se tornasse lá um centro de eventos, restaurantes, lugares para show, explorando os armazéns do 1 ao 8. Do 1 ao 8. E o espaço lá vamos dizer assim, mais do que o suficiente para que acomode todas as escolas do grupo especial e cada escola, vamos dizer, adotar aí 2, 3 entidades benemerentes da cidade para que também possa fazer lá os seus eventos, assim como tem a festa junina. Sim. Que se faça o ano inteiro, né? E o que o prefeito falou quando você expôs essa ideia? Ele adorou a ideia, mas isso aí é um projeto que tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que ser melhor desenvolvido. Discutido com a população, audiências públicas. Quando eu fui levar, eu não levei um projeto, eu fui num bate-papo. Levar uma ideia. Uma ideia. Então fica aí também a dica aí para os nossos colegas vereadores que elaborem um projeto dessa envergadura para a cidade, que você vai lá capacitar a mão de obra, você vai gerar emprego, vai gerar renda para as escolas de samba, para as entidades benemerentes e vai fomentar a cultura e o turismo na cidade. Está aí a minha dica. A sua contribuição como santista. Agora, Beto, a gente está falando de vários aspectos, falamos de moradia, falamos com relação ao turismo, timidamente, e com relação ao porto, porque nós temos aí o maior porto da América Latina. E existe ainda aquela discussão de que o porto está de costas para a cidade. Você acha que essa relação mudou? Ou você acha que o Porto de Santos deveria ter uma contribuição maior com a cidade de Santos? Olha, é um sonho ver o Porto de Santos ser realmente de Santos. Mas o Porto de Santos não é de Santos. Porto de Santos. Não é um porto que ganhou uma cidade, é uma cidade que ganhou um porto. Não, na verdade o porto ganhou a cidade, não foi a cidade que ganhou o porto. Eu gostaria de inverter isso. Eu gostaria que a cidade pudesse colher os frutos 100%. Quando eu falo a cidade, gente, não é a cidade, não é o governo da cidade, mas sim gerar a maior parte dos empregos, não ter nomeação, não ver gente de fora da cidade para trabalhar na cidade. De Santos para trabalhar aqui na nossa cidade. Enfim, mas o Porto, o problema do Porto começou lá atrás, em aproximado 93, 94, na Lei de Modernização, a 8.630, aonde não é que eu sou contra, seria até descabível eu falar que sou contra, uma vez que eu sou empresário do Porto, sou altamente a favor, mas que tivesse sido feito um planejamento. A gente tem um erro que já se tornou cultural do brasileiro, não tem um planejamento. A gente tem projetos. Projeto é para imediato e o planejamento é de médio a longo prazo. Concordo. E a 8.630, ela pecou nisso. Uma vez que se houvesse esse planejamento, você podia levar em consideração a época, porque o porto é sazonal, você tem a época a granel, né, de grãos, de líquidos, containers, e aí você podia organizar o porto de acordo com as épocas, para que não tivéssemos o problema que hoje a gente tem do gargalo na cidade e da mobilidade urbana que tanto está prejudicando. E um aspecto também que nós vamos ter na Copa justamente essa grande movimentação de caminhões, que é metade do ano. E nós vamos sediar 2 seleções na realidade, na região cidade. 3, né? Santos, Costa Rica e México, e Guarujá, a Bósnia. Entendeu? Então, olha só o que se avizinha. E a gente não somos videntes. É uma realidade que os prefeitos sabem que existe, né? E para ser justo, não vou só
alfinetar o governo federal, não. O governo estadual também. Não, o governo estadual Sabesp, tem a sua contribuição. Onde já se viu a Sabesp, Guarujá em alta temporada, com falta de água, saneamento básico comprometido. Isso é um desrespeito à população. Vou deixar uma denúncia aqui no ar, Douglas. Você, como vereador, gostaria muito que fosse averiguar. Existe um problema no emissário submarino de Santos. E os dutos embaixo daquela plataforma, né, do pier, né? Porque ali são 4,5 km que jogam esgoto a céu aberto. Existem algumas rachaduras e o esgoto não está totalmente indo lá para fora, ele está saindo ali. Isso vai atrapalhar a nossa vulnerabilidade. Se você for ver, eu sou surfista, tenho inúmeros, eu fui criado nisso, o meu círculo de amigos são surfistas, e eu vejo aí inúmeros casos de doença de pele, enfim, eu acho que isso aí tem que ser averiguado a fundo, porque compromete a saúde pública. Compromete a saúde pública. E lógico, Beto, você, e tanto você como eu, não somos levianos de fazer uma crítica sem antes ter fundamento e conhecimento. Mas a gente para pensar, e aí cabe, né? Será que existe uma manutenção nesses dutos? Porque tudo aquilo que está debaixo da terra dificilmente tem uma manutenção, porque ele não é visível. E para que o telespectador possa entender, esse emissário submarino ele foi criado na década de 70, se não me engano, justamente para jogar a 4,5 km, né, em alto mar o esgoto, e ali ele poderia se decompor e não atrapalharia, não viria nas correntes marítimas, não atrapalharia a vulnerabilidade das praias da cidade de Santos. Agora, esse alerta que o Beto está dando nos causa preocupação, porque a gente precisa saber, tem manutenção? Porque é um duto que está debaixo do mar. Pois é, e você tem água salgada. Deveria haver manutenção. Agora já fica também aí de lambuja, eu já justifico por que não se pode um empreendimento lá em cima do emissário submarino, um empreendimento grande, um parque de diversão, um hotel, alguma coisa assim, por quê? Tem que haver a manutenção. E para você fazer a manutenção, você não pode ter nenhuma edificação fixa lá em cima. Beto Baad, empresário, conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral, 3041-6777, à sua inteira disposição. Rápido intervalo e eu volto já. É muito rápido.